Olá, felizes? Vamos falar um pouco da salvação. A salvação está onde? Se alguma denominação disser que a salvação está exclusivamente lá, eu diria que ela comprou franquia do Senhor Jesus, o que não pode ser verdade. A salvação é pela graça, que é pela doutrina dos apóstolos, a doutrina apostólica. E o Senhor Jesus disse: de graça recebei, de graça dai. Então a salvação é pela graça, que é nós morrermos nas águas do santo batismo, ressuscitar uma nova criatura para viver em novidade de vida, com direito aos dons espirituais e ao dom também da eternidade. Então é pela graça. É pelas obras. Aquelas pessoas que foram fiel a vida inteira, viveram consagrado a Deus a vida inteira, temeram a Deus, serviram a Deus, honraram a Deus, viveram em oração, mas não conheceram a doutrina. Então, como o Senhor não tem o inocente por ímpio e não tem o ímpio por inocente, essas pessoas adquiriram a salvação pelas obras. Já não é pela graça, já é pelas obras. Então, cabe a nós termos esse cuidado. Como o Senhor Jesus nunca julgou ninguém, nós também não podemos julgar ninguém. Como o Senhor Jesus nunca procurou culpado, nós também não podemos procurar. Então, as pessoas serão salvas pelas obras. Pela graça, nós temos que honrar uma série de coisas. Morreu a velha criatura nas águas. Ressuscitou um novo homem para viver em novidade de vida. Viver em novidade de vida, eu saber que o meu maior adversário não é Lúcifer. O meu maior adversário na graça é a minha carne. Porque se a minha carne não abrir a porta, ele não entra. Como eu disse, eu digo sempre, o Senhor Jesus disse assim: aqueles que me imitarem farão as obras que eu faço e as farão maior ainda. E o que é imitar o Senhor Jesus? Ele nunca se defendeu, nunca se justificou, nunca teve razão, nunca julgou ninguém e jamais procurou culpado, sabendo-se que esta é a base da caridade. A caridade também é uma marca do Senhor Jesus, que quem tem ela não perde a vida eterna em hipótese alguma. Então, outra maneira que nós também precisamos reconsiderar. Então, e geralmente quem vai pelas obras tem a caridade, que lhe garante a vida eterna em dom, mesmo não conhecendo a doutrina. Sim, mesmo não conhecendo a doutrina, mesmo não seguindo a doutrina, mas não passou pelas águas do santo batismo. Pois é, Dimas também não. Dimas é o ladrão lá, que o Senhor Jesus disse a ele. Um ponto aqui. O Senhor Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então ele foi para o céu? Não. Não, ele não foi para o céu até hoje. Ele está no paraíso. Como nós vamos para o paraíso, como os que o Senhor já levou estão no paraíso, aguardando a vinda do Senhor, que também pode ser chamado de o seio de Abraão, também pode ser chamado de debaixo do altar de Deus. Então, a salvação pela caridade, que é pelas obras, e tem a outra parte que nós precisamos também considerar, e eu tenho visto muito,
Houve casos de pessoas que me chamaram para orar, que estavam numa situação difícil. Quando cheguei, o senhor falou, não, ele está passando pelo batismo do fogo. Por quê? Às vezes até passou pelo batismo nas águas. Passou pela água, foi batizado, mas nós temos que saber aqui uma coisa. Há pecados que é para a morte e há pecados que podem ser perdoados. Nós chamamos de faltas, mas são pecados que têm perdão e há pecado que não tem perdão. Muito bem. Agora, todo pecado que se comete depois do batismo, ele tem consequência. Vai ser perdoado? Vai, mas ele deixa consequência. Porque o pecado que o Senhor Jesus pagou na cruz é aquele que foi lavado. Quando João Batista batizou, ele disse assim, eu estou batizando vocês com esse batismo, já foi falado isso aqui, mas como que ele dissesse assim, esse batismo não tem muita força. Depois virá o meu superior e vai batizar vocês com um batismo mais excelente. E quem é o superior? O Senhor Jesus, que disse assim, aquele que não nascer da água e do Espírito, jamais verá o reino dos céus. Então, quando nós nascemos da água, nós não temos muita força para renunciar ao pecado, para rejeitar o pecado, para perdoar, para suportar. Então, depois vem o Senhor Jesus e nos batiza com o batismo do Espírito, qual seja a conversão. Depois que nós temos conversão, nós temos mais força de não abrir a porta para o inimigo, porque, de novo, o nosso maior adversário é o corpo que nós vivemos dentro dele, porque está escrito que a nossa carne opõe ao Espírito Santo, e se a nossa carne abrir a porta, tenha certeza que o adversário vai fazer um estrago e não é pequeno. Sim, também. Olha, o crente que se enche de razão, porque eu tenho razão, porque eu não tenho... O crente cheio de razão é um crente cheio de espírito ruim. Ele abriu a porta, ele já não está mais usado por ele está usado pelos maus espíritos. Ele está usado pelo inimigo que está usando o corpo dele, e aí fica cheio de razão e fala um monte de coisa, a conta vem depois. Isso aí, o boleto chega, tenha certeza que chega. Por quê? Porque ele abriu a porta para o adversário usar o corpo dele, em geral, contra a própria irmandade, contra a própria família, e às vezes há situações que a coisa pode até não ter retorno. Então, porque há pecado que não tem perdão, como nós já sabemos. Então, nós vamos saber, salvação é pela graça, que é de graça, e quem é salvo pela graça, ele tem a luz do Espírito Santo, ele tem o poder do Espírito Santo, ele tem a guia do Espírito Santo, ele tem poder de servir a Deus e trabalhar para Deus, então é de graça e é muito fácil, porque quem vai ser salvo pelas obras vai sofrer a vida inteira, porque vive sem luz, vive sem guia, vive como que é pelas obras, ele não vai ser salvo por outra coisa, é pelas obras. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque a salvação pela graça, ela nos dá uma série de benefícios. A salvação pelas obras não tem tantos benefícios e tem alguns malefícios. E a salvação pelo fogo, que ninguém queira, porque, olha, é terrível. Então, a salvação pela graça, nós nos alimentamos da palavra de Deus, e aí? Nós somos carne, espírito e alma. Quando nós alimentamos pela palavra de Deus, pregada pelo Espírito Santo, a palavra de Deus reforça o Espírito de Deus que está em nós, domina a nossa carne e mantém a nossa alma viva. Por quê?
Somos carne, espírito e alma. Assim, a carne que é pó, ao pó tornará, o espírito que é de Deus volta a Deus que o deu, e a alma será transformada, receberá um novo nome, o nome do seu Deus. Por que do seu Deus? Porque que cair para baixo, ali ficará, ressuscitará no último dia para vergonha e desprezo eterno e fogo eterno. A alma que cair para cima, ali ficará, ressuscitará no último dia para gozo e repouso eterno. Então, a graça nos dá todos os benefícios, porque ela é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela nos dá todos os benefícios, ela nos dá a graça de ser guiada pelo Espírito Santo, ela nos dá a graça de ver milagre, ela nos dá a graça de tirar pessoas de dificuldade, ela nos dá a graça de tirar pessoas de sofrimento, ela nos dá a graça de tirar pessoas, principalmente o evangelista, ele tem nele o dom da profecia, ele tem nele o dom de cura, porque é o Senhor Jesus que deu para todos os evangelistas, como nós já falamos aqui no vídeo passado. Então o Senhor Jesus chamou primeiro 12 evangelistas, que foram 6 dupla, depois chamou 70, que foram 35 dupla. Esses ganharam poder de expulsar demônio, de curar enfermidade, enfim, de tirar as pessoas do sofrimento. Então, além de tudo, na graça, nós temos também o poder de tirar as pessoas do sofrimento. Desde que nós mantemos o velho homem morto e mantemos a nossa milícia em favor e em benefício da graça. Esse é o vídeo de hoje. Curta, compartilhe, dê o clique e filie-se no canal para nos ajudar a divulgar a palavra de Deus.